sobre o mercado do boi gordo. Vamos direto, sem delongas, ao interior aqui de São Paulo, a Bebedouro, conversar com Iberville Neto. Iberville, boa tarde para você. Essa notícia do embargo das importações de carne pela Rússia pega o mercado desprevenido ou já era esperado uma atuação como essa? Boa tarde. Boa tarde, Braga. Boa tarde a todos. Braga, algum outro cliente poderia ter uma suspensão. Em 2021, por exemplo, houve outros casos de suspensão, mas frente à importância da China, a gente acaba que nem presta tanta atenção, para ser bem sincero. E nesse caso, a Rússia, quando a gente fala de Rússia, a gente lembra de uma importância grande que o país já teve, mas atualmente eles têm uma importância mínima nas compras de carne bovina brasileira. O ano passado eles compraram 1,9% do volume exportado pelo Brasil. E desse 1,9%, o Pará representou 1,3%. Então, assim, essas vendas do Pará foram muito pequenas. Foram 500 toneladas de carne bovina enviadas para a Rússia o ano passado, carne bovina in natura saindo do Pará. E aí a Rússia, que o ano passado participou com 1,9%, já teve participações muito maiores, né? Entre 2005 e 2014, ela representou mais de um quarto das vendas de carne in natura do Brasil e chegou a participar com 37%, foi a maior participação ali em 2008. Então, é um país que já comprou muito, mas a relevância dele tem sido bem menor. Bom, mas de qualquer forma a gente não pode desprezar esse mercado, porque assim como a China fez, a Rússia está fazendo, outros mercados podem adotar o mesmo para carne processada ou industrializada, logicamente, processada não, nem industrializada, a carne in natura exportada lá pelo estado do Pará, pelas indústrias do Pará também, como o Brasil como um todo, né? Isso pode acontecer de outros países fazendo o mesmo, essa expectativa, né? Lógico que não é especulação, mas pode acontecer também. Braga, caso venha acontecer de maneira regionalizada, acaba que, por um lado, é ruim por ser mais uma suspensão, por outro lado, isso acaba impactando muito menos em nível nacional, né? Então, se houver outra suspensão de maneira regionalizada, é muito mais interessante do que como a China fez, que é suspender pelo protocolo famoso lá de 2015, né? Mas suspender do Brasil inteiro. O ponto que vamos dizer, que não me agrada de uma compartimentalização é dar a impressão de que há algo errado com a pecuária do Pará, o que não é o caso. Não há algo errado, vamos dizer, partindo da premissa que a gente está aqui acreditando fortemente nessa confirmação de um caso atípico. Nessa linha de raciocínio, não há absolutamente nada de problema com a sanidade do Pará. Então, esse que é um ponto que talvez me deixe com um pé atrás frente a esse cenário de suspensão da carne paraense. Mas melhor do que para o país inteiro. E deixar bem claro, como você mesmo disse, não há nada contra, né, nem questionando as condições sanitárias, as questões da qualidade produzida também, né, no gado, no rebanho bovino do estado do Pará. Tem que deixar muito claro isso, muito bem definido, para que essa informação não seja disseminada como um problema estadual, né? Foi regionalizado, foi um animal praticamente de 166, um pouquinho talvez mais, de um rebanho de 166. Tudo bem, foi muito bem definido, foi lá comunicado às autoridades, foi feito o que precisava ser feito. E só considerar que, por o Brasil, um animal de 200 milhões praticamente parou as exportações para a China, é uma outra situação, né? Então a gente tem que deixar muito bem claro isso. Aliás, o estado do Pará também é tradicional nas exportações de gado em pé, vivo. A Rússia tem uma participação efetiva nesse sentido, é importante também, ou são raríssimos casos de exportação de gado vivo em pé para a Rússia, ou não há esse tipo de trabalho para eles? Braga, as exportações de gado em pé, elas são muito importantes no Pará, no Rio Grande do Sul, quando ocorrem, em São Paulo também, em algumas ocasiões, mas elas perderam importância nos últimos anos. Historicamente, alguns países do Oriente Médio são nossos compradores,
Venezuela também já foi forte compradora antes dessa situação econômica. Mas quanto à Rússia, eu não tenho aqui de pronto essa informação. Não me lembro de ter sido um comprador relevante. Se foi alguma compra num passado mais recente que a gente não estava acompanhando tão de perto esse mercado. Braga, e só um detalhe quanto à questão da sanidade ali do Pará, né, que não impacta em nada isso, confirmando-se que é um caso atípico. A gente está falando de um caso que atingiu aquele animal de maneira esporádica e aleatória, né? Então, outros animais da mesma propriedade não tem problema algum, sabe? Não é nem que a gente está falando que é um problema da propriedade, é um problema individual daquele animal, caso se confirme, e é a nossa expectativa que se confirme um caso atípico. Então, o animal que estava do lado dele ali não tem problema sanitário algum. Demonstrando exatamente aquilo que está sendo falado por todos desde o início, que é um caso atípico, é um animal velho. Bom, mas isso já foi levado em consideração, foi discutido entre todos os produtores e até mesmo o Brasil levou as autoridades e, lógico, os exportadores essa questão, né? Quer dizer que se fosse um caso mais sério, porque só um pegou, né? Os demais não tiveram, caso fosse contagioso, né? Foi realmente um caso atípico, a morte de um animal velho. Mas agora, vamos falar sobre a pecuária como um todo aqui, os animais aqui no Brasil. Pelo que parece, em alguns casos, frigoríficos que estavam voltados à exportação para a China pararam de abater esses animais. Para onde esses animais estão indo que tinham padrão China? Eles vão permanecer nas propriedades, vão perder ou vão praticamente passar os 30 meses exigidos? O que vai acontecer com eles? Vão ser internalizados? Vai ser destinado para o mercado interno, esse rebanho todo que ia para a China ou não? Braga, essa é uma situação que depende de cada produtor, né? Se o produtor tem aquele animal jovem, mas está precisando vender, ele acaba entregando esse animal, entregando, modo de falar, mas negociando sem esse ágio. Acaba abrindo mão disso por questões de alguma necessidade ali do sistema dele, necessidade de caixa, situação de pastagem, que não é o cenário comum agora, a menos que ele esteja realmente com uma lotação mais pesada, o momento agora é de lotação, de tranquilidade para pastagem, né, em boa parte do Brasil. Então, salvo essas exceções, esses pecuaristas que têm um gado que pode atender o padrão China, eles estão segurando dentro do possível à espera da volta dessa demanda e, consequentemente, daquele ágio que, na verdade, quando a gente olha o mercado de São Paulo, praticamente o que mudou do mercado foi que o ágio saiu, né? Não tem mais boi China, não tem mais o mercado China, então aquele ágio saiu e a gente está falando de um boi aí na casa de 270 e alguma coisa. Bom, vamos só conferir. Na sequência, o Iberville comenta e alinhava, fazer os comentários finais dessa participação, aliás, com essa informação importantíssima também nessa edição do Tempo e Dinheiro. Mercado Futuro, vamos dar uma olhadinha, Gleidson, só para o Iberville comentar. Tá aí, março, 293,60, recua hoje 0,25, abril, 297,45, tem uma queda de 0,83%, maio, 292,85, 0,19 de queda. Mercado físico, apuração da Spot, tá aí, São Paulo, como você mesmo disse, 271 à vista, 273 no prazo, já descontado, Belo Horizonte, 239,50 à vista, 241,50 no prazo, Goiânia, 244,50 à vista, 246,50 no prazo, Dourados, 254 à vista, 256 no prazo. Próxima tela, Bahia Oeste, 246,50 à vista, 248 no prazo. Sudoeste do MT, 234,50 à vista, 236,50 no prazo. Tocantins ao Sul, 228,50 à vista, 230,50 no prazo. Rio de Janeiro, 259 à vista, 261 no prazo. Esses preços não vão reagir, não? Como é que vai ser a torrada daqui para frente? O mercado futuro até esboçou uma reação, né? Agora voltou a ser pressionado e pressionar a expectativa para o mercado físico também. Braga, o mercado futuro está nessa expectativa dos resultados e das consequências ali do que vai acontecer nos próximos dias, né? Se a gente vai ter uma surpresa positiva, já vai ser logo na sequência, se vai ter algum tempo, mas a gente tem ouvido, né, falar que na visita do atual presidente à China, a gente vai
muito provavelmente ter esse assunto resolvido. Se não me engano, essa visita está ali para a segunda quinzena de março, né? É a nossa torcida. A gente tem que pensar, e aí já estou até alongando um pouco o horizonte aqui, pensando em um outro aspecto. Se essa suspensão se mantiver por mais tempo, que não é o nosso cenário base, a gente acredita que vai ser uma volta mais rápida por inúmeros motivos que a gente tem comentado aqui, mas se ela se prolongar, isso vai afetar inclusive a intenção de confinamento no segundo semestre. Na entrada da seca ali, se a gente estiver com essa suspensão em vigor, com um volume maior de fêmeas e uma diminuição de demanda pela China, e o gado precisando sair, é capaz de o mercado trabalhar bem pressionado. Não é nosso cenário base, eu só estou jogando essa hipótese. Por quê? Porque isso afetaria bem os preços futuros e a viabilidade do confinamento ia ser muito pressionada. Consequentemente, isso poderia gerar ali um potencial de valorização no segundo semestre, ainda mais se China voltasse mais adiante, né? Ia voltar comprando bem, e a gente teria um diferencial primeiro e segundo semestre muito atípico, ou muito mais forte do que costuma ser uma média histórica. Normalmente a gente tem um segundo semestre mais valorizado. Só que aqui eu tô partindo para um cenário que não é o nosso cenário mais provável, tá? Eu só estou falando de possíveis consequências de uma pressão nos preços futuros. Isso é ruim, porque geralmente é derivado de uma pressão no físico, mas acaba afetando intenção de confinamento, consequentemente dando algum suporte para a arroba lá no segundo semestre. Tá certo. Iberville Neto, muito obrigado pela tua participação, um abraço, bom trabalho, até amanhã. Obrigado, Braga, um abraço a todos e até amanhã.